Olá, pessoal do ensino médio. Meu nome é Marcelo, eu sou professor de filosofia, né? Hoje eu vou trazer para vocês uma aula sobre o que é filosofia, para a gente entender um pouquinho o conceito de filosofia, a origem da palavra e o que ela é, né? É uma aula, vai ser uma aula simples, rápida, porém de importância para a gente entender o que é filosofia. Eu estou usando aqui o livro que eu utilizo em sala de aula, né, que é o livro da Gilberto Cotrim e Mirna Fernandes, Fundamentos de Filosofia. E a partir dele, então, eu vou passar essa aula para vocês. Tá ok? No final lá eu deixo os meus contatos, né, para quem tiver interesse. Vou pegar minha caneta e vamos lá. Bom, o que é filosofia então, né? O que significa filosofia? Tá ok? A origem, vamos falar um pouquinho da a origem da palavra filosofia. Vamos falar um pouquinho como surgiu a palavra filosofia. Ela tem uma história, pode ser uma lenda, pode ser uma verdade, mas é isso que nós entendemos como surgiu essa palavra, né? Então, conforme a tradição histórica, né, a palavra filosofia foi usada pela primeira vez pelo pensador grego Pitágoras, né? Pitágoras era um pensador grego, nessa época ainda não havia a determinação de filósofo, mas todos eles eram tidos como pensadores, né? Que ele nasceu em 570 a.C. e faleceu em 490 a.C. Então, nós estamos falando aqui de um período pré-socrático, né? Os pitagóricos, Pitágoras, teorema de Pitágoras. Então, nós estamos falando dessa pessoa aqui, né? Pitágoras viu o mundo como uma grande geometria, né? E utilizava muitos números. Então, foi quando o príncipe Leonte perguntou-lhe sobre a natureza de sua sabedoria, né? Pitágoras respondeu: sou apenas um filósofo. Como ele não sabia o que responder, ele respondeu: sou apenas um filósofo. Com essa resposta, pretendia esclarecer que não detinha posse da sabedoria, né? Assumia a posição de amante do saber. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Então, ele assumiu a posição daquele que ama o saber, aquele que ama o conhecimento, aquele que vai em busca. Ele não tem a sabedoria, ele está sempre em busca dessa sabedoria. Isto é, alguém que quer, ama e deseja o saber. Então, esses pensadores iniciais, eles tinham uma ideia de que eles não sabiam nada de fato. Então, a busca da vida, a busca do conhecimento era a razão deles viverem, né? Com o decorrer do tempo, entretanto, a palavra, vejam bem, a palavra e não o conceito, a palavra filosofia, ela foi ganhando um significado mais específico, né? Mais próprio dela, né? É, ela foi ganhando um campo específico, passando a designar a busca de um tipo especial de sabedoria, aquela que nasce do uso metódico da razão, da investigação racional. Ou seja, né, enquanto aqui, enquanto aqui os pré-socráticos e até mesmo a filosofia clássica com o advento de Sócrates, né, eles ainda não se julgavam pessoas que faziam estudos específicos da filosofia, né, eles, na verdade, eles eram aqueles que amavam a sabedoria e em busca de um conhecimento. Aqui já a filosofia ela se torna algo mais específico, né? Ela usa um método da razão e uma investigação racional, ou seja, a investigação racional do quê? Da vida. Isso é um assunto para uma outra aula que nós vamos ver depois mais para frente, tá bom? A filosofia, na verdade, hoje, né, ela é um ramo do conhecimento que tem a fama de ser abstrato e difícil. Então,
todo aquele que fala em filosofia, mas filosofia é muito difícil, filosofia ela é muito abstrata, a filosofia não serve para nada, a filosofia ela traz questões que a gente não está muito afim de pensar, né? Então, mas não é bem assim, né? A filosofia ela não se trata de um bicho de sete cabeças, né? E os seus objetos básicos de estudo são temas tão comuns e fundamentais da existência humana, como a vida e a morte, por exemplo, o bem e o mal, a verdade e a falsidade, a felicidade e a dor, o amor, o poder e tantos outros assuntos aí que nós vemos diariamente e a grande maioria de nós pensamos sem saber que estamos fazendo uso da busca de um conhecimento e de um saber, tá bom? Então a filosofia ela não é para ser vista como um bicho de sete cabeças, algo difícil, algo complicado, enfim, ela na verdade ela é um campo do conhecimento, né? Mas também ela faz parte do dia a dia das pessoas, mesmo que essas pessoas não tenham conhecimento de que estão utilizando de processos metódicos da filosofia. Lembrando que a filosofia ela é a busca do conhecimento, do saber, tá? Então, por isso, o filosofar é algo não apenas necessário e útil, mas também prazeroso, né? A filosofia ela é algo prazeroso para nós, né? Meus gatos estão aqui aprontando e eu estou gravando a aula. E ela pode ser tão simples como pensar a vida e viver o pensamento, tudo bem? Só que de maneira profunda e radical, como definiu o filósofo francês André Comte-Sponville. Ou seja, né, aqui nós temos um quadro clássico, né, na qual se refere aí à academia de Platão, enfim, né, a reunião dos filósofos, aqui provavelmente é Sócrates e Platão conversando, alguns falam que é Pitágoras, mas aqui é um quadro que representa uma reunião dos filósofos em pensamento. Tudo bem? Então, a filosofia ela é útil, sim, e prazeroso, porque toda vez que nós nos deparamos com uma questão mais profunda, nós vamos fazer uso da filosofia. Onde nós podemos ver o uso da filosofia, né? Por exemplo, quando nós lidamos com um luto, ou a perda de alguém bastante querido, um ente querido. Então, nesse momento, nós estamos fazendo uso da filosofia. Né? Por que foi comigo? Por que ele foi embora? O que é a vida? Né? O que eu vou fazer daqui para frente? Então, quer dizer, nesse momento é o momento em que nós estamos começando a pensar e reagir às situações da vida, buscando compreender aquilo que há de mais nobre no ser humano, tá bom? Então, dando continuidade, filosofar é uma experiência do pensamento que tem suas peculiaridades, né? Ou seja, filosofar ela é uma experiência do nosso pensamento, né? E o que rege a nossa vida? São os pensamentos. O que rege os nossos sentimentos também? São os nossos pensamentos. Se eu me sinto mal, eu penso. Se eu me sinto bem, eu penso. Então, o pensamento ele tá interligado aos sentimentos e à nossa vida de uma maneira geral. Então, excluir a possibilidade de pensar, de filosofar, é uma grande ignorância que a grande maioria das pessoas possuem, porque se eu não penso, eu não consigo identificar aquilo que eu quero para mim, né? Então, filosofar, ela é uma experiência do pensamento. Não tem como, né? Que tem suas peculiaridades, ou seja, elas têm as suas particularidades, ela tem as suas virtudes, tá? Trata-se de uma maneira um pouco diferente de pensar sobre as coisas que foge à rotina, ao automático, mas mesmo assim é acessível a todos. Bom, como assim, né? É acessível a todos? Sim,
Porque se nós começamos a pensar e nós começamos a identificar questões, né, a gente começa a ver as coisas de uma maneira um pouco diferente do que é comumente aceito, né? Então, foge à rotina, porque se eu começar a questionar o que é o amor, o que é a felicidade, o que me faz bem, o que não me faz bem, isso está fugindo da rotina. Eu não preciso necessariamente expor aquilo que eu penso, eu não preciso necessariamente ficar discutindo sobre o que eu penso, mas eu posso também pensar somente comigo mesmo, né? Eu não preciso ficar querendo que o outro acredite naquilo que eu acredito, ou naquilo que eu penso. Porque, na verdade, a filosofia ela não tem uma crença própria, ela tem um desenvolvimento de questões relacionadas à busca do conhecimento. Então, ela não é um conhecimento fechado, ela não é um conhecimento fechado no sentido hermético, e sim ela é a busca de um conhecimento aberto. Então, eu tenho que me abrir para pensar. Se eu tenho as certezas necessárias para a minha vida, então acabou, cara. A minha vida acabou. A minha função de pensamento acabou. Então eu estou fugindo da minha rotina, né? E eu estou deixando de viver no automático, ou seja, sendo engolido por essa vida maluca que a gente tem. E isso é acessível a todos, tá? Então agora vamos ver um pouquinho o que é a etimologia da palavra, né? O que é etimologia? É a origem, é o estudo das palavras, né? É a origem das palavras. Então, como a própria etimologia revela, a palavra filosofia ela é formada pelos termos gregos. Lá no início nós vimos o que é um pouquinho o que é a filosofia, um pouquinho da história de como surgiu a palavra filosofia, né? E aqui então nós vamos entender, por exemplo, o que é filosofia de fato. Então, filosofia, ela deriva, nós vamos, nós vamos dividir aqui em duas partes, né? Filosofia, nós vamos dividir essa palavra em duas partes, então ela é formada pelos termos gregos, que philos, né, significa amigo ou amante, e sofia, sabedoria, correto? Então, portanto, filosofia quer dizer amor à sabedoria, é aquele que ama a sabedoria, é aquele que vai em busca da sabedoria, é aquele que destina a sua vida em buscar o conhecimento, em pensar e refletir, né? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou perder tempo? Bom, primeiro que ninguém vai perder tempo em ir atrás da sabedoria. Em segundo, amando a sabedoria ou indo em busca da sabedoria, nós podemos auxiliar muitas pessoas também a saírem da ignorância, tá bom? Então, sabedoria para os gregos não era apenas um grande saber teórico, ou seja, sabedoria para os gregos ele não era somente uma teoria, mesmo porque sabedoria ela não está vinculada à teoria, né? A sabedoria ela pode estar vinculada a pessoas que não têm estudo, porque a sabedoria, como eu já tenho um vídeo lá no meu Instagram, né, o que é ser um sábio, é, a sabedoria ela é algo natural da pessoa. É aquele que se dedica a uma introversão, é aquele que se dedica a entender a si mesmo e a partir disso criar recursos para poder auxiliar aos demais e viver de acordo com aquilo que lhe faz bem. Então, mas principalmente prático, né? Então, para os gregos, a sabedoria era algo prática, né? Tendo em vista que busca atender ao que consideravam o objetivo supremo da vida humana. Então, esse objetivo da vida humana seria a felicidade. Então, para os gregos, toda a prática do conhecimento da verdade, ele tem um objetivo, que é o que? A busca da felicidade, viver feliz. E isso eu também tenho outro vídeo lá no Instagram que fala sobre o que é a felicidade, né? Então, para os gregos, a filosofia ela não está num conjunto de saber teórico, e sim num conjunto de uma prática existencial e de vida. Então, filosofia ficou claro, né? Que é o que? É o amor à sabedoria, aquele que ama o saber, tá?
Dando continuidade, então, a filosofia, então, ela apresentava-se como um conhecimento superior que conduzia a vida boa, isto é, que indicava como viver para ser feliz, e o filósofo se reconhecia como aquele que buscava, praticava e ensinava um método, um caminho para a felicidade, né? Então, isso nós vamos ver aí, como eu já tenho uma aula aí, né? A filosofia helenística. A filosofia, ela, é, ela seria mais ou menos um conhecimento superior que conduzia a vida boa. O que é conduzir a vida boa? Isso aqui é uma questão para ser discutida, né? O que é ter uma vida boa? Tudo bem? Talvez a gente veja isso em Sócrates também, em Platão, na filosofia helenística, né? Porque a gente confunde muito ter uma vida boa com bens materiais, ter a vida boa somente com as coisas do externo e esquecemos do interno. Por isso que a filosofia ela é dita como a filosofia prática, ela é dita como a busca do conhecimento e ela necessita de contemplação e ela necessita de introversão, ela necessita muitas vezes de retidão, né, para que a gente consiga ser conduzido à vida boa. Isso é assunto para uma outra aula, né? Então, ela indicava como ser feliz, né? Apesar deste mundo que a gente vive, ela indicava como ser feliz e, ao meu ver, ainda indica como podemos ser felizes a partir do uso da busca do conhecimento e da sabedoria, né? Então, o filósofo, na verdade, a gente está falando aqui da origem, né, da etimologia, dos gregos, enfim, ele praticava e ensinava um método, um caminho para a felicidade, né? Ou seja, para a gente chegar a esse método e esse caminho para a felicidade, nós temos que passar por um processo de reflexão sobre nós mesmos, né? Como eu sempre digo, né? Eu tenho 2 graduações, então a psicologia me ajudou a entender o outro e a filosofia me ajudou a entender a mim mesmo. E aí no YouTube tem um vídeo chamado O Processo de Individuação de Jung, que vai explicar um pouquinho sobre isso, tá ok? Então, se nós desenvolvemos um método, ou seja, um método significa um caminho, né, para nós podermos pensar e tivermos a coragem e a audácia de sabermos quem somos, nós com certeza vamos chegar à felicidade ou próximo ao que nós podemos definir como sendo felicidade. Lembrando que felicidade ela não é um estado pleno, contínuo, e sim é um estado linear. Não, quer dizer, ela não é linear, ela oscila. A nossa vida oscila. Então nós temos picos, picos que podemos estar bem, picos que podemos estar mal. Porém, nós temos que achar um equilíbrio, né, entre esses 2 picos. E a filosofia nos conduz a esse equilíbrio, tá? Então, para a gente finalizar esta aula, né? Então, uma definição que eu gosto muito, né, sobre o que é filosofia, ela se refere ao filósofo Merleau-Ponty, um fenomenologista, né, que diz assim: a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Como assim que eu vou, desculpa, como assim eu vou reaprender a ver o mundo? Sim, nós temos que reaprender a ver o mundo, porque na nossa criação, no nosso desenvolvimento, nós somos formados a partir de desejos, de estereótipos, de necessidades que visam atender ao mundo externo. Então, se a gente começa a ter uma busca de um conhecimento, a contemplação, a introversão, a gente começa a reaprender a ver o mundo. Ou seja, introversão, reflexão, contemplação não significa nós nos isolarmos, tá? Significa sim a gente ter a nosso próprio tipo de pensamento, nosso próprio tipo de pensar e nossa própria tipo de conduta diante a vida, tá? E pararmos um pouquinho de toda vez que nós recebemos uma informação, a gente parar, pensar, analisar e ver se aquilo de fato faz sentido ou não para nós,
Tudo bem? Então, este é Merleau-Ponty, foi Merleau-Ponty, né, já falecido, tá? Então, ele vai dizer que a verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Então, esta aqui é a aula que eu gostaria de ter passado para vocês, né, como uma introdução do que é filosofia. E a próxima aula, então, a gente vai ver um pouquinho sobre a questão da felicidade, enfim, as próximas aulas, na verdade, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fica só mais um pouquinho aí para passar alguns recadinhos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Eu vou pedir para que vocês deixem seus comentários e proposta para a melhoria das aulas, né? Deixa seu like aí, o joinha aí embaixo, né? Aproveita também, se inscreva no meu canal para sempre estar recebendo novas notificações. O meu canal é esse aqui, ó, Marcelo Barna, do YouTube, né? Você pode clicar no sininho também para receber as novas notificações e vídeos, tudo bem? E eu também estou aqui no Instagram, né, que é onde eu atuo mais, que é marcelo.barna, né? E eu tenho alguns vídeos no IGVT também, tanto falando um pouquinho sobre o meu diagnóstico, né, que eu fui considerado Asper, né, eu tenho um diagnóstico de Asper e outras séries que eu pretendo montar sobre literatura, tá? E filosofia. E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos aí boas reflexões, tá? Não deixem de participar, se cuidem e fiquem todos em paz. Muito obrigado.